Reunião solene em homenagem ao Dia do Engenheiro e a entrega do título de cidadão do Recife ao engenheiro eletricista e historiador senhor Roberto Luiz de Carvalho Freire, decreto legislativo de número 683 de 2014, de autoria do vereador Jurandir Liberal. Gostaríamos de convidar para que façam parte aqui da composição da mesa o excelentíssimo senhor deputado federal Fernando Ferro. Senhor José Mário de Araújo Cavalcante, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, CREA. O senhor Evandro Alencar, presidente eleito do CREA Pernambuco para o triênio 2015-2017. O senhor Fernando Rodrigues de Freitas, presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Pernambuco. E o excelentíssimo senhor vereador Jurandir Liberal, autor do decreto legislativo. Nesse instante, gostaríamos de convidar o vereador Jurandir Liberal para que, junto com o cerimonial da casa, possa trazer até o recinto o homenageado desta tarde. Só reforçando, né? O que chegou foi o senhor José Mário de Araújo Cavalcante, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, CREA. Convido nesse instante a todos presentes para que de pé possamos acompanhar o hino nacional brasileiro. Liberdade, raio, fonte, brilhou
Gostaríamos de registrar a presença do senhor Alexandre Santos, presidente do Clube de Engenharia de Pernambuco, o senhor Aston Medeiros dos Santos, neste ato representando o superintendente do DENIT, Euclides Bandeira de Souza Neto, e a senhora Clenice Costa, presidente do Conselho Regional de Nutricionistas. Nesse instante, gostaria de convidar o autor do requerimento, da homenagem, o vereador Jurandir Liberal, para que Vossa Excelência possa usar a tribuna desta casa para fazer as suas colocações. Boa tarde a todos e a todas. Queria já de antemão agradecer a presença. Queria agradecer o nosso presidente Jadeval, que assume essa reunião de hoje. Ele que deixou os dois compromissos a pedido meu. Jadeval, nosso agradecimento. Quero cumprimentar o nosso querido deputado federal Fernando Ferro, companheiro da engenharia e militante também do Partido dos Trabalhadores e contemporâneo também de escola. Quero cumprimentar nosso amigo Zé Mário de Araújo Cavalcante, presidente do CREA, companheiro que sempre defendeu a categoria e trabalhando muito fortemente na questão da valorização profissional. Um grande abraço. Quero cumprimentar o companheiro Evandro Alencar, que foi eleito agora para a direção do CREA, que a gente sabe que vai estar em boas mãos. Evandro, continue esse trabalho que vem sendo implementado já desde a época de Jaime Guzmão, e a gente sabe que estamos num bom caminho. E o nosso presidente do sindicato, Fernando Rodrigues, do qual faço parte também da diretoria, né?
Eu sou do Conselho Fiscal e fiscalizo o Fernando o tempo todo, mas ele está agindo direitinho. E cumprimentar o meu amigo particular, o engenheiro e homenageado de hoje, Roberto Luiz Carvalho Freire. Quero cumprimentar os familiares de Roberto, o companheiro Alexandre Santos, presidente do Clube de Engenharia, a todos os representantes de entidades aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores. Na realidade, eu estou aqui na Câmara de Vereadores, já no 4º mandato, e há 14 anos, desde 2001, que na data de hoje a gente faz sempre essa homenagem, inicialmente aos engenheiros e arquitetos, quando todos estavam juntos no mesmo conselho, e agora, mais especificamente, aos engenheiros. Essa data, ela foi concedida através do decreto de 1933. É o decreto de número 23.569, que regula a profissão, o exercício da profissão do engenheiro. Como todos aqui, a maioria é engenheiro, mas a população, como todos, sabe que para onde você olha, tem a intervenção de um engenheiro. Seja nas nossas casas, seja no setor público, garantindo o sistema viário, garantindo a drenagem, garantindo a contenção de encostas, nas obras de arte, na geração e transmissão e distribuição de energia, no desenvolvimento da agricultura, no sistema para distribuição de produtos agrícolas, no setor pesqueiro, nas indústrias petroquímicas, nas obras navais, enfim, nas mais diversas atividades. O engenheiro se faz importante e necessário para o desenvolvimento do nosso país. E é com muito orgulho que eu homenageio mais uma vez, tanto como colega de profissão, como vereador, esses profissionais, e reconheço a importância do trabalho e dedicação de todos os engenheiros e engenheiras para o Recife e para Pernambuco. Este ano, no próximo dia 14, a primeira turma de engenharia de pesca, que foi pioneira no Brasil e formada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, completa 40 anos de formação e compromisso com a profissão. E devido a esse acontecimento, como a gente não vai poder no dia 14 fazer outra homenagem, é que foi constituído o dia 14 de dezembro pela Lei 12.820 de 2013, como Dia Nacional do Engenheiro de Pesca. Essa turma que a gente citou tinha 35 formandos, que desde então ocupam cargos em vários estados do Brasil, no mais diversos ramos da atividade do setor pesqueiro. E é em nome desses engenheiros, dos engenheiros Claudemilson Farias Barreto, aqui presente, e Jaime Teles de Andrade Lima, que a gente quer homenagear. Eu sei que tem outros companheiros aqui da turma, mas eu quero homenagear toda a turma em nome deles, agradecendo pela dedicação e empenho ao exercer a profissão tão honrada e importante para o desenvolvimento econômico do nosso país. Eu tenho participado, inclusive, de algumas reuniões da associação e sei do esforço dos companheiros de organizar o setor. Mas desde o 2001, como eu falei, a gente tem feito várias homenagens aqui nessa casa. Fizemos a homenagem não só a algumas personalidades importantes da engenharia, a exemplo do companheiro Jaime Guzmão, da professora Tânia Bacelar, do nosso amigo, do arquiteto, de arquitetos e engenheiros, inclusive a representação das mulheres através de Ana Luísa Limeira, mas também homenageamos as entidades ligadas à engenharia,
A exemplo da Universidade Federal de Pernambuco, que completou 110 anos e que no próximo ano vai completar 120 anos, foi a 4ª universidade do Brasil, como homenageamos a Escola Politécnica pelos seus 100 anos, e as entidades representativas, como o CREA, o sindicato, o Clube de Engenharia. Então, nós estamos sempre em sintonia com esses companheiros e essas companheiras. E hoje eu tenho o privilégio, mais uma vez, fazer uma homenagem ao grande amigo e companheiro engenheiro eletricista Roberto Luiz de Carvalho Freire. Eu digo que Roberto é um grande exemplo para a nossa profissão. Falam que os profissionais da engenharia precisam entender de tudo um pouco. Devem entender de construção, de arte, de história, e acompanhar com olhar analítico e crítico as transformações da sociedade. Roberto Freire é um pouco disso tudo. Além de engenheiro, ele também é historiador e sindicalista. Além de sempre preocupado com os caminhos, às vezes tortuosos, que nossa cidade vem trilhando. Roberto nasceu na cidade de Natal, cidade das Dunas, no Rio Grande do Norte. Ainda criança veio com seus pais, o seu Luiz Freire da Costa, a senhora Maria Júlia, que eu tenho já tive o prazer de dar um beijo dela agora está aqui presente. Muito obrigado, Maria Júlia, por ter vindo e por ter um filho como Roberto. Seus irmãos Márcio, Fátima e Luiz Eugênio, que estão presentes aqui também, além de Simone e Sauer. Quero cumprimentar também a esposa Sueli e também os filhos Gregório, Ana Carolina, e tem Arthur também no meio, né? Mas foi na capital pernambucana que ele começou a trilhar seu caminho como engenheiro. Fez o curso de eletrotécnica na Escola Técnica Federal de Pernambuco, onde Zé Mário é professor. Prestou vestibular na Universidade Federal, graduando-se em Engenharia Elétrica em dezembro de 1979. A ideia sempre presente entre Roberto e seus irmãos de voltar para o Rio Grande do Norte foi se perdendo, não por falta de saudade, mas o Recife foi receptivo e acabou por conquistar toda a família. Roberto começou logo a trabalhar na consultoria de projetos na antiga Temag Engenharia, como engenheiro e coordenador de projetos de subestações aqui na cidade do Recife. Eu queria, Roberto, abrir um parênteses aqui para falar de uma pessoa que você gosta muito, gostava muito, é seu amigo e irmão Alberto Benning. Alberto Benning era um temperamento oposto ao dele, e talvez por isso mesmo eram tão próximos. E não me lembro de nenhum lugar ou acontecimento que os dois não estivessem juntos. Nos estudos, no concurso que mudou o rumo da vida, eles saíram deixaram a engenharia, foram para a fazenda, junto com esposa e filhos, e também, como podia deixar de ser, lá nos aflitos, eu, Roberto e Benning, que a gente está assistindo o jogo, sofrendo pelo Náutico. Algumas vezes Ferro ia também. E a vida, por razões que desconhecemos, levou Alberto ao nosso convívio. Mas, com certeza, não levou suas lembranças em todos nós, e principalmente do seu compadre. Eu tenho certeza, Roberto, que o nosso Benning estaria presente aqui. Mas o Roberto foi consultor desde 1997 na Intereste Engenharia Limitada, desenvolveu vários projetos para a Chess,
e ainda hoje é auditor fiscal do Tesouro Estadual. Ele achou que a engenharia não dava dinheiro, aí foi ser auditor para sobreviver melhor, né? Falando nisso, eu queria só destacar que a engenharia, nessa fase nossa, famoso, estava muito por baixo. Então, a maioria dos engenheiros procuraram outras profissões. Tem até aquela história do engenheiro que virou suco, ficou vendendo boa viagem, porque o clima estava muito difícil. Então, para nossa alegria, o governo de Lula e o governo de Dilma têm aberto as portas com muito investimento e, consequentemente, abrindo espaço para o trabalho na área de engenharia. E chegou um momento até de precisar importar engenheiros daqui a pouco, como mais médico vai ter que importar engenheiro, porque tem serviço demais e poucos engenheiros. Portanto, a gente precisa estimular mais aqueles que querem fazer engenharia. Eu noto, Evandro, que há uns 10 anos atrás, o vestibular de engenharia estava 2-1. Agora está na faixa de 30-1. Significa que está melhorando a nossa profissão, a nossa categoria. Mas eu queria falar mais de Roberto e dizer que ele exerce também a militância sindical. Ele exerceu 6 mandatos no Conselho Regional de Engenharia, inclusive foi vice-presidente do CREA e presidente, no momento que, por um período de 6 meses, durante o período eleitoral. Roberto também foi presidente do sindicato e hoje ocupa a vice-presidência. E também foi conselheiro do Conselho Federal de Agronomia, o CONFEA. Nessas 2 entidades ele recebeu o diploma de relevantes serviços prestados, tanto a Pernambuco como a nação. Roberto hoje também é vice-presidente da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, a FICENG, e também vem exercendo cargo na diretoria executiva desde 2005. E como historiador, ele deu uma grande contribuição ao movimento sindical brasileiro com a apresentação da monografia O Consenge e o Novo Sindicalismo dos Engenheiros, Rupturas e Permanências, onde apresenta um período recente de história do movimento sindical brasileiro, no final da década de 80 e início da década de 90, situando também os sindicatos de engenheiros nas organizações sociais de sua categoria. Portanto, feito um pouquinho dessa história de Roberto, eu queria destacar que ele também é um companheiro de partido. Roberto é filiado ao Partido dos Trabalhadores e sempre militou, através da luta, levantando as bandeiras do nosso partido. Ele tem a consciência, foi formada não só desde a infância, o acompanhamento da sua família, os amigos, e eu tenho acompanhado também, junto com o Roberto, a contribuição que ele tem dado para o meu mandato como vereador, para o mandato do companheiro Fernando Ferro como deputado federal. Ele sempre contribuiu nos assessorando, nos orientando. E, Roberto, eu acho que você também veio pelo PT pelas cores vermelhas, vermelho e branco, né? Que é muito próximo do Náutico. É muito orgulho, essas cores alvirrubras nos deixam muito felizes. Não é, Ana Luísa? Você que é de Santa Cruz. Agora eu queria também lembrar o orgulho de sua família, de ter ele como filho, irmão, esposo, pai e avô. Dona Maria Júlia não encontra palavra que não ser maravilhoso para descrever o filho como ser humano e cidadão. Sempre ético e preocupado com os que estão ao seu redor. Portanto, Roberto veio para a nossa cidade menino, escolheu construir sua relevante história de homem do Recife
e eu tenho orgulho de ser autor do projeto aprovado por unanimidade pelos demais vereadores dessa casa, que concede ao engenheiro eletricista, historiador e sindicalista Roberto Luiz de Carvalho Freire, por merecimento, o título de cidadão recifense. Portanto, Roberto, eu me sinto muito feliz e orgulhoso por essa nossa iniciativa, esse decreto que a Câmara aprovou por unanimidade, em conceder esse título, mas queria aproveitar a presença de todos, já que eu vou depois sair da tribuna, para desejar não só um feliz dia dos engenheiros e das engenheiras, mas também um Feliz Natal, um próximo ano novo, que a gente vá com muita energia, vamos trabalhar bastante e cada vez mais feliz. Portanto, eu quero, nesse momento, agradecer mais uma vez a presença de todos e dizer da nossa felicidade de estar aqui na casa, representando essa categoria como colega profissional. Muito obrigado e uma boa tarde para todos. Gostaria de registrar as presenças do senhor Augusto Nogueira, presidente eleito da Mútua, senhor Cleiton Paiva, presidente da FACHESP, a senhorita Tainara Queiroz, presidente do DCE, da Universidade de Pernambuco, e representante do SENGE Jovem, e o senhor Everton Silva, presidente do Diretório Acadêmico das Engenharias da UFRPE. Nesse instante, gostaria de convidar o vereador Jurandir Liberal para que faça a entrega do título de cidadão do Recife com a respectiva medalha ao senhor Roberto Luiz de Carvalho Freire. Nesse instante, convido o novo cidadão recifense para que ocupe a tribuna e faça suas colocações. Excelentíssimo senhor presidente desta solenidade, vereador Jadevaldo Lima, excelentíssimo senhor e grande amigo vereador Jurandir Liberal, autor do decreto legislativo, engenheiro Fernando Freitas, companheiro, presidente do Sindicato de Engenheiros,
engenheiro Evandro Alencar, presidente eleito do CREA Pernambuco, para o triênio 2015-2017. Engenheiro Zé Mário de Araújo Cavalcante, meu amigo, presidente do CREA Pernambuco. Deputado federal Fernando Ferro, meu amigo de longa data, engenheiro eletricista também como eu. Minhas senhoras, meus senhores, em 2004, senhor presidente, quando completei 50 anos, eu disse para meus amigos que fizeram uma surpresa de aniversário para mim, que eu era uma pessoa rara. Não era raro porque eu me queria fazer, mas porque havia lido em um trabalho publicado por um antropólogo, e eu me encaixava em todos esses critérios que ele tinha feito no trabalho. Tinha 50 anos, meus pais eram vivos e continuavam casados. Eu era casado e feliz. Todos os meus irmãos eram casados. Meus filhos estavam muito bem criados. Eu fazia o que gostava no trabalho e nas outras atividades. E o que era também de muita importância para a vida das pessoas, eu não tinha inimigos, pelo menos que eu soubesse. Hoje, minhas senhoras e meus senhores, aos 60 anos, eu continuo mesmo, muito feliz, continuo com muitos amigos, aliás, de várias gerações. Mas só tenho 3 paixões. E o que é mais interessante é que essas paixões me foram apresentadas muito cedo na minha terra natal. O trem ainda tinha Maria Fumaça lá em João Câmara, terra acostumada a tremer, entre Natal e Macau, no Rio Grande do Norte. Acho que muita gente aqui conhece e já ouviu falar nos terremotos de lá. Sempre no final da tarde ajudávamos meu pai, Luiz Freire, chefe da estação, nas manobras para deixar o trem preparado para partir no outro dia. Porque o final da linha era lá em João Câmara, ele tinha que arrumar o trem para poder o trem partir de volta. E a gente ia na Maria Fumaça, eu e Márcio, né? E colocávamos lenha na fornalha. Colocar lenha na fornalha para criar o vapor, dar pressão e a Maria Fumaça. Nessa época, senhor presidente, o trem era o principal meio de transporte do Brasil. E para testar essa importância, senhoras e senhores, se dizia que existiam 4 personagens, desculpem, 4 personagens na cidade. O prefeito, o padre, o médico e o chefe da estação. A engenharia também me foi apresentada quando ainda era menino, consequência do trem, que me fazia pensar no seu funcionamento e das amizades do meu pai, que entre seus inúmeros amigos, vários engenheiros ferroviários. O Recife conheci através de uma foto, num livro de geografia do professor Manuel Corrêa de Andrade, pai da nossa amiga Artemis. Na página seguinte, a da foto, havia um pequeno mapa que mostrava o traçado dos rios, pontes e avenidas. Traçado estranho aquele, despertou interesse no pequeno natalense. Eu digo aqui pequeno, mas eu não era muito pequenininho, não. Eu já estava um pouco crescido. Além disso, papai lia o Diário de Pernambuco, todo domingo. E eu, curioso, pegava carona e procurava informações da Veneza brasileira. O tempo passou,
as ferrovias foram reestruturadas e meu pai foi transferido. Viemos de Natal para Recife de trem. Uma viagem cansativa, mas prazerosa. Por volta de 18 horas de viagem. 2 sonhos em uma viagem. De trem e vindo para Recife. Já no Recife, terminei o ginásio, cometi uma barbeiragem no vestibular da escola técnica e terminei por me formar em telecomunicações. Não foi eletrotécnica, não. Acho que disseram errado, mas não tem problema não. Está na mesma modalidade. Ao invés de edificações. Márcio depois me convenceu a fazer o vestibular para engenharia elétrica. E a esperança de trabalhar na rede ferroviária ficou ainda menor. Eram tempos sombrios e o Recife não tinha prefeito. Tinha interventor, indicado pelo governador, os 2 escolhidos pelos militares que mandavam no país. Nossa cidade, rebelde em outros tempos, se submetia à arbitrariedade imposta pela ditadura militar, que se instalou no Brasil a partir de 1964. Dantas Barreto, governador da província na década de 1910, vira o nome da avenida, e a ampliação dessa avenida ficou marcada como uma das piores intervenções urbanas da cidade, com a destruição de uma igreja secular e praticamente metade de um bairro, apesar da resistência dos moradores e comerciantes locais e das inúmeras vozes contrárias. Não foi a primeira intervenção desastrada no mesmo local. Tempos depois, outro prefeito eleito tentou dar novo destino para a avenida e terminou por piorá-la ainda mais com essa nova intervenção. O Recife, senhor presidente, senhoras e senhores, é uma cidade de muitas intervenções, provocadas por poderosos e por pessoas comuns. É uma cidade que avançou sobre as águas, ampliou suas vias e destruiu rios, córregos e morros. Terminei o curso, fui trabalhar na Temag Engenharia, como o Joandi falou, a melhor empresa de engenharia consultiva do país de então. Iniciamos e participamos paralelamente da retomada do movimento sindical, que havia sido silenciado pelos militares, e da construção do maior e melhor sistema elétrico do planeta. Até que se instalaram no governo federal os defensores da teoria do Estado mínimo. Se durante a ditadura militar, quando se falava em desenvolvimento e substituição de importações, a promessa era de fazer o bolo crescer para depois dividir, nos governos neoliberais de Collor e Fernando Henrique, não tinha mais bolo. Das ferrovias que agonizavam desde a década de 1970, só restaram os trilhos abandonados, como os dos armazéns do José Estelita. O nosso Brasil, senhoras e senhores, como todos os países capitalistas, tem como princípio organizacional a desigualdade, que privilegia a busca da eficiência e da meritocracia, em oposição ao da igualdade, que rejeita esses objetivos. E a engenharia que se ensina e pratica aqui não foge a esse princípio. O neoliberalismo que aqui se instalou somente aprofundou os problemas que se eternizam. As 2 últimas décadas do século XX têm como principal característica a desestruturação do mercado de trabalho. Foram anos de baixas taxas de crescimento, de abertura comercial e financeira desregulada, com perda de importância do emprego industrial, flexibilizações e terceirizações de atividade, desestatizações, privatização e reestruturação produtiva, com a consequente queda do investimento, principalmente o público. Os reflexos na engenharia foram evidentes, com a demissão de 70 mil trabalhadores das empresas de engenharia consultiva no início da década de 90. A engenharia brasileira,
que mesmo com as políticas de educação e desenvolvimento excludente, ainda tinha importância no processo de construção do país, com as demissões e a desestruturação do mercado de trabalho, desqualificou-se. O país perdeu conhecimento. Nossas escolas de engenharia estão caducando, segundo os especialistas. Não cumprem mais a missão que lhes cabe nessa era competitiva, que é formar líderes preparados para mudar o mundo. Os engenheiros, companheiros, devem estar na frente da aplicação da tecnologia no dia a dia das pessoas. São peças-chave nas engrenagens produtivas de uma nação. No Brasil, entre os formados do ensino superior, somos menos que 5%. Na China, são mais de 40%. E o que é pior? O nosso engenheiro é formado para reproduzir, não para inovar. Foi a partir do início da década de 80, no combate à ditadura militar, que retomamos o movimento sindical dos engenheiros. Em 1983, ganhamos uma eleição em que o diretor tesoureiro era o nosso amigo vereador Jurandir Liberal. A gente dormiu em cima das urnas, não foi, Jurandir? Não foi, Fernando? Fernando Ferro estava lá. O sindicalismo dos engenheiros, senhoras e senhores, surgiu nos anos 30 do século passado, junto com a maioria das entidades e instituições que existem para defender os engenheiros e a engenharia. Aliás, meus amigos, nós temos uma organização profissional exemplar. O sistema Confea-CREA, criado também na década de 1930, existe para defender a sociedade. As associações para defender os interesses das diferentes modalidades profissionais. Os institutos para discutir a preparação e o conhecimento técnico. Os clubes para o lazer e a discussão da engenharia como negócio. E os sindicatos para a defesa trabalhista. Mas o mais importante desta organização é que todos, ao final, defendem de alguma forma a engenharia e os engenheiros. O nosso sindicalismo, senhoras e senhores, ainda hoje está preso à estrutura vertical criada pelos governos de Getúlio Vargas, baseado no corporativismo que tem como pressuposto a colaboração entre as classes. Na nossa retomada dos anos 80, defendimos o fim da unicidade. Não era? O fim do imposto sindical e a criação da central. Só conseguimos criar a central. Mas, ao longo do tempo, não fizemos um sindicalismo descolado da realidade. Enquanto lutamos pelas nossas pautas específicas, como melhores salários e condições de trabalho, travamos várias batalhas no campo político, como a adoção das eleições diretas para presidente da República, como a defesa do não pagamento da dívida externa. Lutamos contra a ALCA, e muitas outras políticas desestruturantes adotadas pelos neoliberais que tomaram conta dos governos dos anos 90. Nos anos 90, senhores e senhoras, por conta dessas políticas de adoção do Estado mínimo, tive a sorte de, através de concurso público, entrar numa casa que é uma verdadeira escola de cidadania, que tem como missão principal prover os recursos necessários ao atendimento das necessidades da população, a Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, mas que tem também importante participação no oferecimento aos demais órgãos do Estado de valiosos quadros técnicos para ajudar na implementação das políticas que ajudem nas transformações sociais tão necessárias aos pernambucanos e recifenses. Entrei para o quadro de auditor da Cefaz, mas não abandonei a engenharia e nem o sindicalismo dos engenheiros. Mantive a atividade de engenheiro, desde então como consultor da Intereste Engenharia, e também as atividades institucionais. Concluí ainda, recentemente, um bacharelado em História.
Meus amiguinhos estão ali. E estou dedicando parte do tempo à pesquisa sobre a engenharia, a engenheira e o sindicalismo. Participei, por indicação do CENS de Pernambuco, do Conselho de Controle Urbanístico da Prefeitura do Recife. Um conselho, senhor presidente, em que notava a presença, através de seus conselheiros, do desinteresse pela cidade. Isso foi o que marcou a minha participação naquele conselho, que é do controle urbanístico da cidade. Não basta, senhoras e senhores, participar dos conselhos, conferências e demais estruturas paraestatais que existem nas cidades. É necessário assumir os valores da cidadania. Entender que as pessoas não moram na unidade habitacional, e sim na cidade. Não podemos aceitar essa onda de exclusão que estão transformando nosso Recife em um amontoado de castelos medievais verticais, que não dialogam com as ruas. Não podemos aceitar passivamente que não possamos caminhar por nossa cidade. Não podemos aceitar a sujeira permanente das nossas ruas, rios e canais. Precisamos retomar a criatividade de Louis Vautier, a capacidade de Saturnino de Brito, de Pelópio da Silveira e tantos outros que melhoraram o convívio dos nossos cidadãos. Senhor presidente, meu amigo Jurandir, senhoras e senhores, faço parte de uma legião de abnegados que disponibilizam tempo e trabalho voluntário em defesa dos engenheiros, da engenharia e do Brasil. E a missão que abraçamos está muito longe de alcançarmos. Mas os trens ainda vão circular por este país afora. Esta é a minha esperança. A engenharia e os engenheiros ainda terão um papel decisivo no destino desta nação. E o nosso Recife certamente ainda terá defensores e governantes capazes de buscar melhores soluções para o nosso convívio. No começo das nossas palavras, eu disse que tinha 3 paixões. Disse que tinha muitos amigos e que era muito feliz. As paixões me impulsionam na luta por melhores dias e os amigos nos dão força na caminhada. Sou muito feliz, apesar das poucas conquistas com as causas abraçadas. Mas a felicidade, senhor presidente, está em saber que lutamos em prol de boas causas. E como disse Agostinho Neto, revolucionário e ex-presidente de Angola, não basta que seja pura e justa a nossa causa. É necessário que a pureza e a justiça estejam dentro de nós. Agradeço a Deus que me ilumina e me protege nessa trajetória de vida. Ao meu pai, Luiz Freire, que foi meu maior exemplo, e está no céu me esperando. A minha mãe, Maria Júlia, que ainda terá muitos anos de vida, saúde e felicidade, conselhos e aqueles olhares de vigilância. Agradeço a minha mulher Sueli, meus filhos, Ana Carolina e Gregório Lucas, ao meu neto Arthur, que me acompanha nos bons e nos maus momentos, e me enchem de coragem para continuar. Agradeço aos meus irmãos Márcio, Fátima, Luiz Eugênio, Simone, Salve e demais familiares que me perdoam com frequência nos momentos de inquietação. Aos amigos da Secretaria da Fazenda que me ajudam no trabalho e suportam minhas loucuras do dia a dia. Aos amigos do Sindicato de Engenheiros, da nossa federação, a FICENG e do CREA, que trilham o mesmo caminho na busca por melhores dias para a engenharia e os engenheiros. Meu amigo engenheiro e vereador Jurandir Meral, como diz a homenagem, como diz a propaganda, esta homenagem não tem preço.
recebo com o maior carinho e gratidão, como incentivo à manutenção da nossa luta, que continuará nos dias que virão e como exemplo às novas gerações. Amo todos vocês. Muito obrigado. Antes de encerrar essa solenidade, gostaríamos de agradecer a todos aqui presentes, gostaríamos de agradecer ao cerimonial da casa, em nome do presidente, o vereador Vicente André Gomes, que gostaria de estar presente nessa reunião, mas não pôde, por alguns outros compromissos. E o vereador Jurandir Liberal. Vossa Excelência está há mais tempo do que eu aqui nessa casa, né? Vossa Excelência estava falando ali de 16 anos, praticamente 14, falta mais 2, né? E que se tenha mais 14 ou mais 16, vários anos, né? Mas há 6 anos já que eu estou aqui na Casa Zé Mariano, tenho testemunhado desde do momento que Vossa Excelência passou aqui pela presidência. Nós já estávamos aqui também, a gente testemunha do empenho de Vossa Excelência, do amor de Vossa Excelência pela cidade do Recife, pelas belíssimas homenagens, pelos belíssimos debates que Vossa Excelência tem apresentado aqui na Casa Zé Mariano. E esse é mais um que Vossa Excelência apresenta, né? E todos os anos Vossa Excelência apresenta esse requerimento de homenagear os engenheiros, e esse de conceder o título de cidadão ao engenheiro Roberto Luiz de Carvalho Freire. Então, parabéns para Vossa Excelência, continue executando esse belíssimo trabalho que Vossa Excelência tem feito, e que Deus possa estar sempre à frente e lhe abençoando sempre. Gostaria de, nesse momento, encerrar essa reunião solene, agradecendo a Deus, agradecendo a todos vocês, e convidá-los para que, ao término dessa reunião, vai ser servido um coquetel no Salão Nobre aqui da casa, no 2º andar. Então, todos estão convidados para participar também desse coquetel. Então, antes de terminar, eu gostaria de registrar a presença do ilustre vereador, membro desta casa aqui, o vereador Wilton Brito, Vossa Excelência, seja bem-vinda, e também do deputado eleito, irmão do vereador Wilton Brito, o vereador Eduino. Vossa Excelência se sinta bem aqui na nossa casa. Na sua casa, na nossa casa, que é a casa do povo, né? Então, muito obrigado a todos vocês, uma boa tarde e que Deus abençoe. Até mais.